Bom dia, boa tarde, meus alunos do sexto ano. Foi tranquila a primeira aula, deu para entender bem os vídeos, ficou muita dúvida, não vi muito pessoal tirando dúvida, então acredito que deu para entender bem aí. Vamos dar continuidade nessa aula aí. Antes de eu dar continuidade, a gente vai corrigir aquelas atividades que eu passei para vocês na aula passada, vocês me enviaram. Eu estou sempre online no período das nossas aulas, então se nós temos aulas, pessoal da manhã, vamos supor, 8h40, às 8h40 até às 9h30 eu vou estar online, vou estar tirando dúvida, pode ir lá me perguntar, vou passar as videoaulas para assistir, vocês tiram a dúvida comigo. Depois desse horário eu tenho aula em outras salas, então não dá para me ficar tirando dúvida da sala de vocês, porque eu tenho que passar para a próxima aula, tenho que tirar dúvida do pessoal que está na outra sala. Depois, à tarde, geralmente eu estou envolvido com preparar a aula, gravar os vídeos, então assim, às vezes fica meio complicado tirar dúvida. O ideal é que seja durante a aula, algumas dúvidas até dá para ser tirada à tarde, mas principalmente tem que ser durante a aula, porque à tarde também tem o dia que eu tenho aula à tarde, e tem a hora que eu estou gravando as aulas eu não vou olhar, daí quando eu vou olhar já passou vários tempos, não dá mais para tirar a sua dúvida aí. Então, sempre no horário da nossa aula eu estou online ali para tirar a dúvida de vocês. Questão de enviar as atividades. Eu tinha dado prioridade ao e-mail e ao Seneca Digital. Aqueles que não estão conseguindo enviar pelo e-mail, eu vou aceitar pelo WhatsApp, mas fica mais fácil para mim controlar e para mim até responder pelo e-mail. Então, é uma das vantagens aí. Todo problema que a gente tem, a gente pode tirar alguma coisa de bom, né? Então, nós estamos tendo essas aulas domiciliares, tinha pessoal que não sabia acessar o e-mail, agora já está acessando, já está aprendendo a enviar e-mail. Então, tem a parte aí também que dá para a gente tirar a parte boa desse que nós estamos passando. Então, era esses os recados. Então, vamos lá, vamos para a aula. Estava com saudade da régua, né? Vamos lá para a nossa correção de atividades. Vamos abrir aqui a atividade. Questão número 1. Analise a imagem abaixo e responda se a mistura é homogênea ou heterogênea e de quantas fases. Então, pessoal, você ia olhar aqui na imagem, imagem A, água e sal. Água e sal, eu até fiz para vocês, é uma mistura homogênea, né? Porque você não vai conseguir ver duas fases, vai ver só uma fase, ele vai se misturar e vai sumir. Então, homogênea, toda homogênea tem que ser de uma fase, não tem homogênea de duas fases. B, água e areia. Água e areia eu não fiz para vocês, mas no desenho dá para ver que a areia ficou no fundo, ó, não se misturou, então é heterogênea, né? Heterogêneo de quantas fases? Duas fases, porque dá para ver a água e dá para ver a areia. C, água e álcool. Ó. Eu também não fiz aqui para vocês água e álcool, mas dá para saber que eles se misturam, ó, e não dá para ver duas fases. Então a mistura, vou copiar e colar aqui. Uma mistura homogênea. Aí o homogêneo, como eu falei, é sempre de uma fase, não precisa nem escrever. Vocês têm que ter a consciência que a homogênea tem que ser sempre de uma fase só. Areia e sal. Areia e sal não vai se misturar, aqui ó, não tem água, ele só misturou areia e sal, não vai se misturar, vai continuar sendo uma mistura heterogênea de duas fases. Você vai ver a areia e vai ver o sal misturado ali. E aqui para finalizar nós temos a água e o óleo. A água e o óleo eu fiz para vocês, a gente sabe que é uma mistura heterogênea de duas fases também. E se eu colocasse água, óleo e areia, aí seria heterogênea de três fases, mas ali ele só colocou água e óleo. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí sobre como é o homogêneo e a heterogênea? Acredito que não, né? Homogênea é sempre uma fase, eu consigo ver, ó, sempre uma mistura só. Posso misturar várias coisas aqui, como é a questão da água, ela tem vários elementos químicos. Posso colocar aí 20, 30, desde que eu veja uma única forma, é homogêneo. Heterogêneo é quando eu consigo ver as fases, né? Por exemplo, misturei areia e água, eu vejo as duas. Se eu misturasse pedra, areia e água, 3 fases. Óleo, pedra, areia e água, 4 fases. Que eu ia conseguir ver cada um
ali separados, eles não iam se misturar. Vamos lá para a questão 2. Qual a diferença entre uma substância pura e uma substância composta? Pessoal, eu coloquei a resposta aqui para ficar fácil vocês entenderem, mas qualquer coisa que tivesse nesse sentido está certo, não precisa estar igualzinho a minha aqui. Quando possuímos moléculas de um único elemento químico, se chama substância pura. Então, quando eu tenho apenas um elemento químico, ele é uma substância pura simples, porque só tem um elemento químico. Exemplo, 3 moléculas de oxigênio aí formando o ozônio. O ozônio que nós temos lá na camada de ozônio, esse gás, é um gás também, ele é formado por 3 moléculas de oxigênio juntas. Então, para formar uma molécula de ozônio, eu preciso de 3 oxigênios. Substância pura simples, porque só usa o oxigênio. A mesma coisa aí, ó, no gás nitrogênio. Para formar o gás nitrogênio, eu preciso de dois átomos de nitrogênio para formar uma molécula do gás nitrogênio. Ele fica o N2, 2 átomos de nitrogênio. Então, ele só usou o nitrogênio, então não teve mistura de outro elemento químico, apenas o nitrogênio. Então, substância pura simples. Agora, quando possuímos moléculas com 2 elementos químicos, se chama substância pura composta. 2 ou mais, não precisa ser necessariamente só 2, pois aí já possui mais de um elemento químico. Então, como é o caso aqui, por exemplo, do CO2. Para formar o gás carbônico, precisamos de 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Então, para formar uma molécula de gás carbônico, de CO2, eu preciso de 2 oxigênio e 1 carbono. Então, ele não está mais puro, ele não está só oxigênio, só nitrogênio, só hidrogênio. Ele já tem uma mistura aí. Ele vai ter, no caso aí, o oxigênio, 2 moléculas de oxigênio, para uma de carbono, para formar o CO2. Então, para formar uma molécula de CO2, eu tenho que misturar esses 2 elementos químicos aí. Então, ele passa a ser chamado de substância pura, porque só tem isso, só tem o CO2 formando a molécula, porém, ele tem 2 elementos químicos. Então, pessoal, para formar aqui, por exemplo, a água, eu preciso de 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio. Com isso, eu formei uma molécula de água. Aí eu junto várias moléculas de água, eu tenho uma água pura, mas ela é composta porque ela tem hidrogênio e oxigênio e não só um elemento químico, mas ela é uma substância pura composta. Se ficou alguma dúvida, pessoal, só perguntar também aí. Depois eu tiro a dúvida de vocês aí ou gravo outro vídeo se ficou alguma dúvida. Qual os 2 tipos de misturas que existem? Explica a diferença entre as duas. Nós temos 2 tipos, né? A homogênea ou a heterogênea. A diferença está nas fases apresentadas, onde no homogêneo apresenta apenas uma fase. Exemplo, o leite, a água são misturas, mas estão apresentando apenas uma fase. No leite eu tenho gordura, no leite eu tenho cálcio, tenho vários outros elementos químicos, tenho água e aí forma o leite. Mas quando eu olho só uma fase, ele ali branquinho, né? Então, ele é homogênea. A água, a mesma coisa, a gente já conversou. E a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. Exemplo, quando misturamos areia com água, ou areia, água e óleo, que vai formando as fases que a gente conversou aí. Então, aí passa uma mistura heterogênea. Questão 4. Pegue a composição química de uma garrafa de água ou de um garrafão de 20 litros e compare com o que está na apostila. Qual a diferença entre as duas composições? Pessoal, aqui ficou uma dúvida nessa questão, era só para você comparar. Aqui ele deu na nossa apostila as características químicas de uma água. E era para você comparar com alguma de sua casa. Eu tenho aqui uma, não pode mostrar a marca, né? E aí eu coloquei algumas características delas aqui, ó. Da minha água, o nitrato 4,16 miligramas por litro, bicarbonato 3,73 miligramas por litro e o cloreto 0,89 miligramas por litro. Aí você comparava da apostila, por exemplo. Aqui ele nem traz o nitrato na apostila. O cloreto dele estava 2,38, o meu está 0,89, então essa minha água tem bem menos cloreto. Mesma coisa o bicarbonato, o bicarbonato apostila
108,32. O meu só tem 3,73 de bicarbonato. E era só para você comparar ele. Pessoal, só lembrando que nós já estudamos aí nas aulas passadas, ó, quando eu falo que tem 4,16 miligramas por litro, eu estou falando que eu tenho 4,16 miligramas em 1 litro dessa minha água. Como a minha garrafinha é de 500 ml, então nessa minha garrafinha de 500 ml eu tenho só metade, né? 2,08 miligramas por litro. Então, se eu tomar essa minha garrafinha de 500 ml inteirinha aí, eu ingeri 2,08 de nitrato, porque aqui ele está me dando por litro. A minha garrafinha é só 500. Então, opa, vou colocar aqui na minha garrafinha de 500 ml. E aí a questão número 5. Faça o seguinte: mistura na sua casa e responda se é homogênea ou heterogênea. Alguns até fiz naquela minha aula. Um copo de água mais uma colher de açúcar. Eu não misturei açúcar, mas é a mesma coisa do sal. Vai ser homogênea, né? Opa. Um copo com água mais uma colher de açúcar, uma colher de sal. Vai continuar sendo homogênea. Vai dissolver o sal, vai dissolver o açúcar e vai ser homogêneo. Um copo com água mais uma colher de açúcar mais 2 colheres de água. Agora ele vai ser heterogênea com 2 fases. A água e o óleo, porque o açúcar vai dissolver na água, você não vai enxergar, então vai ficar só 2 fases. Um copo com água mais 2 colheres de óleo e mais 2 colheres de detergente. Então vamos lá, pessoal. Fui lá pegar meus copos para a gente fazer visualmente para não ficar dúvida. Então, um copo com água mais 2 colheres de óleo. A gente já sabe que vai ser uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver o óleo e consigo ver a água. A questão é que quando eu misturo aqui o detergente, pessoal, vou misturar aqui para vocês verem, tá? 2 fases. Coloquei. Eu não medi na colher aqui, mas mais ou menos 2 colheres aí. O que o detergente faz nesse óleo? O detergente ele serve como quebra, ele faz a quebra do óleo, ele é um emulsificador. Então, ele quebra esse óleo em pequenas moléculas, bem pequenas de óleo, e aí ele passa a se dissolver na água. E aí eu tenho uma mistura homogênea. Ou você está conseguindo ver o óleo e a água? Não, né? Eles se misturaram, então ele passou a ser uma mistura homogênea, ele deixou de ser heterogêneo. É claro que eu fiz um outro aqui para você. Se você deixar lá um tempinho ele descansando, ele volta até se separar ali um pouco. Mas você voltando a misturar, ele volta a ser uma mistura homogênea. É a mesma questão do sangue. O sangue ele é homogêneo, você vê ele só de uma cor, não consegue ver a substância misturada. Mas se eu deixo ele lá descansando, tiro um tubinho e deixo ele descansando, ele vai separar as fases. Vai separar lá em basicamente 3 fases. Então, respondida aí a questão, aqui passa a ser uma mistura homogênea. Por quê? Por causa do óleo. O óleo fez a quebra da gordura, emulsificou a gordura e pôde misturar. É a mesma coisa que acontece no nosso organismo. Vocês vão ver lá no 7º ano, quando for ver digestão, a gente ingere a gordura não se mistura na água. Como é que a gente ia conseguir absorver? Nós temos lá a vesícula biliar, liberando o suco biliar, que ele faz o mesmo papel do detergente. Ele faz a emulsificação da gordura, essa gordura se mistura com a água, e aí sim nosso intestino consegue absorver essa gordura, até porque fica em moléculas bem pequenas. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, nós tiramos aí na aula. Essa era a atividade da aula passada. Se alguém quiser tirar um print aí para acompanhar, eu depois volto o vídeo. Pessoal, voltando aqui, ó, eu dei uma olhada nas atividades do pessoal e a maioria colocou aqui como heterogênea, porque já se fixou no óleo. Acredito que não fez a experiência em casa. Fixou no óleo aqui, né? Sempre que a gente coloca óleo é heterogêneo. E esqueceu que aqui tinha o detergente, esqueceu qual era a ação do detergente. Então acho que teve umas 6 pessoas que colocou homogênea, e a maioria colocou heterogêneo. Então prestar bastante atenção aí, pessoal,
para não errar uma questão fácil dessa aí, por exemplo, se caísse na prova. Então, pessoal, aí depois de você olhar, corrigir tudo, não precisa mandar a foto da correção de novo não, só corrigir para ficar correta aí no seu caderno, na sua atividade, para você ter ela correta. Então arruma o que você errou e vamos agora dar continuidade aqui. Pegar aqui a apostila digital. Então, pessoal, isso aqui vocês leram a aula passada, pararam aqui no cavalinho de vidro. Essa prática você não precisa fazer, só ele está ensinando a fazer um soro caseiro, você não precisa fazer, mas eu quero que você leia ele. Não precisa misturar, apenas ler para entender como é que é feito o soro caseiro e responder essas perguntas. No caso aqui não vai ser com seus colegas, vai ser sozinho, né? Pesquise e discutam com seus colegas de sala a utilização do soro caseiro. Para que serve esse soro caseiro? Pesquisa aí e responde para nós. O soro caseiro é uma mistura ou uma substância pura? Explique. Então você vai fazer essas duas aí. Próxima aula eu dou a resposta dela. Você também vai ler esse aqui, ó, mistura heterogênea. E até aqui, ó, vamos ler toda essa parte da apostila. Você vai ler aqui também esse exercício resolvido. E aí nós chegamos na atividade aí da página 28, 29 e 30. Vai realizar a atividade da página 28, da página 29 e da página 30. Não precisa me enviar hoje, você vai enviar para a próxima aula, que é sexta-feira. Então pode fazer com calma, aí não precisa ser feito agora nessa aula. E aí na próxima aula eu corrijo também essas atividades e damos início aí na mistura. As misturas podem ser separadas, 3.0. Então vamos lá, pessoal, fazer essa tarefa aí para sexta-feira a gente corrigir e dar continuidade aí na apostila. Até mais, pessoal.